Fala pessoal, meu nome é Davi Viganon, esse é o Diário de Anarres. Sejam bem-vindos a Anarres. Hoje a gente vai falar de um livro vencedor do Prêmio Nebula e do Prêmio Hugo, o primeiro de uma trilogia que foi publicado no Brasil em 2018. Porém, até agora, a editora está devendo o segundo volume dessa trilogia. O vídeo de hoje é para tentar entender o quanto é culpa do livro ou quanto é culpa do contexto externo para que não saia o segundo volume da Justiça Ancilar da Unleck. Justiça Ancilar conta a história de Breck, que está atrás de vingança. A história começa após um evento trágico que não é muito bem detalhado no livro, né? O que se sabe de início é que esse evento trágico ele destruiu uma nave militar pertencente ao Império Hadit. E o único sobrevivente, ou pelo menos o sobrevivente conhecido, que se chama Breck, ele acaba recebendo a inteligência artificial embarcada, né? A inteligência artificial da nave, e busca tentar sobreviver num planeta gelado, isolado, para poder buscar vingança de quem causou esse evento trágico, né? A história é basicamente ela vai alternar capítulos em dois momentos, né? O primeiro é o do Breck sobrevivente, tentando encontrar a capitã Seivarden para poder empreender a vingança, né? Tão almejada vingança pelo que aconteceu. E a segunda parte vai focar na Tenente Awn, que também recebeu essa mesma inteligência artificial, que compartilha uma mesma consciência, né? E é através da relação da inteligência artificial com a Tenente Awn, a gente vai acompanhar os motivos, o que levou a esse evento trágico, né? Bem, a gente pode citar como três as principais características do Justiça Ancilar que são apresentadas ao menos nesse volume único que a gente conhece, o leitor de língua portuguesa conhece, né? Porque nos Estados Unidos o livro foi lançada a trilogia completa. A primeira característica que marca bastante o livro é a questão cultural, né? Porque o livro ele gira todo em torno do Império Hadit, um império imenso que ele agrega os mundos conquistados, agrega a religião dos mundos conquistados em nome da Senhora do Hadit, né? A Senhora do Hadit, quando o mundo é assimilado, ele é conquistado, há uma certa imposição da cultura, não de cima para baixo, fazendo com que os nativos do mundo conquistado tenham uma adesão à religião oficial, mas o contrário, uma intromissão da figura da Senhora do Hadit no panteão, né, na forma religiosa dos povos conquistados. E é assim que procede essas conquistas, né? E de certa forma, essa forma que o Império Hadit ele se expande, ele é muito similar, ele lembra muito ao Egito, lembra muito Roma, que também ou nas campanhas do Alexandre o Grande, e também lembra os próprios Estados Unidos, né? Isso é uma característica muito forte da Space Opera nos Estados Unidos, né? Elas conseguem sempre retratar o quão grandiosos são os impérios, né? Isso vai desde Fundação e de Duna. A Space Opera estadunidense sempre conseguiu passar essa noção de grandeza, né? Bem, a segunda característica, que eu acho que é a característica mais marcante do livro, a que gerou talvez até uma certa polêmica ou confusão na cabeça das pessoas, é que na cultura do Império Hadit, na língua, e de uma forma mais profunda mesmo, com relação aos significados das palavras e tudo mais, não há distinção de gênero na língua do Hadit. Então, uma vez que o personagem
ele é uma inteligência artificial e é criada pelo Hadot, não há na linguagem a noção de diferenciação entre masculino e o feminino, né? Na língua inglesa, isso foi um pouco mais fácil de inserir. Existem muitas palavras com sentido neutro, né? Diferente da língua portuguesa, né? Que é da matriz latina, né? Que é de uma matriz diferente da língua inglesa, né? A língua latina, as línguas latinas, né, incluindo o português, ela tem uma distinção muito forte de gênero. E no momento da tradução, inclusive eu achei uma decisão bem acertada. A tradução ficou a cargo do Fábio Fernandes e tem uma nota falando sobre a tradução, né, na qual foi estipulado, né, que onde fosse impossível evitar a separação de gêneros da língua portuguesa, ficou convencionado, que foi estipulado que seria o gênero feminino, que dá uma confusão muito gostosa até, que ela pode até truncar um pouco a leitura, o que nesse livro especial acabou não dando tão certo, mas não por conta dessa ideia, mas sim por outras características do livro, né? Eu acho que, na verdade, isso deu um tempero todo especial ao livro, porque se a gente lê um livro e está imaginando milhares de anos à frente, por que não imaginar isso, né? Tantas barreiras, se barreiras de planetas que foram atravessadas, por que não uma simples barreira de gênero, uma barreira cultural, que é tão diferente em cada cultura, não pode ser transposta também numa imaginação, né? Então, isso eu acho uma característica sensacional do livro. Eu acho até que nós, leitores brasileiros, leitores de língua portuguesa, justamente por ter essa divisão mais enraizada na língua, acabamos nos beneficiando mais dessa inovação, dessa coisa nova que a autora trouxe para o livro, né? E por fim, a última característica é a própria Breck, né? Que é uma inteligência artificial que, por definição, não tem gênero, né? Então, mesmo que fosse que nesse mundo, mesmo que no Império Hadot se escolhesse ativamente usar o gênero masculino ou feminino, para a inteligência artificial ela só faria o que foi programada para fazer, né? Ela só faria ela não teria nenhuma obrigação de escolher entre gênero masculino ou feminino, uma vez que ela não é um ser biológico. O que compõe essa IA, né? Essa inteligência artificial, né? É uma coisa um pouco confusa de entender, mas que com a medida que o livro passa a gente vai entendendo esse tipo de relação, né? Esse tipo de existência da inteligência artificial. A inteligência artificial, a Breck, na verdade, ela é uma inteligência artificial que ela é responsável por uma nave, né? E o nome da nave é Justiça de Thorin. Essa nave Justiça de Thorin, ela não só controla as partes mecânicas da nave, né? Essa coisa de dar relatórios, tipo o HAL do Odisseia no Espaço, ela não só serve aos humanos, ela tá dentro ela tá o tempo todo, ela é onipresente entre todos da tripulação, né? Então, apesar deles terem as suas individualidades, eles servem diretamente à cadeia de comando, ela, digamos que anula a individualidade deles. E tudo isso em benefício das decisões que a própria inteligência artificial toma, né? Por isso que ela está o tempo todo na cabeça de todos os oficiais. Ela tem uma noção, digamos que ela até é o suprassumo do multitarefas, né? Ela realmente cumpre todas as funções da aeronave, tanto as funções mecânicas quanto as dos elementos biológicos dentro da nave, que seriam a tripulação, né? Inclusive quando elas descem para fazer a ocupação, né, e a assimilação desses povos conquistados. Então é um sistema, uma unidade militar de uma maneira muito interessante de ver, e nada disso é muito explicado no início. Tudo
a gente vai assimilando aos poucos o porquê cada coisa é do jeito que é. Agora, o que faltou para a Justiça Anciliar ter sido ao menos publicada a segunda parte? Eu acredito que não seja por nenhuma das características que eu citei. Todas elas fazem um livro ser um livro muito bom, mas na hora da execução, acredito que tenha sido introdutório demais. O livro ele tem 380 páginas e é só nas últimas 60, 50 páginas finais é que a história de fato se acelera, né? Mesmo que a história alterne entre o momento presente, quando o Breck está empreendendo a sua vingança, e quando ela está relembrando, né, a gente está recebendo as informações que compõem a motivação da Breck poder fazer essa vingança, né, essa justificativa, se não para nós, pelo menos para ela própria, né? Eu acho que vale a pena ler. Sabendo, é claro, que infelizmente vai demorar para sair um segundo, talvez nem saia, talvez se sair seja por uma outra editora, né? Mas acontece que acabou que essa primeira obra ficou introdutória demais, então parece que quando os acontecimentos que acontecem nas últimas páginas, nas últimas 60 páginas, poderiam ter acontecido muito antes, o livro poderia ser muito mais curto, sem perder profundidade, sem perder a profundidade das ideias. Ele acabou tendo muito o que a gente chama de infodump, né? O que não chega a estragar a obra, mas eu acho que acabou contribuindo junto com fatores externos também, né? Porque esse livro ele foi publicado pela editora Aleph, que já faz um tempo que não tem tido muita coragem de apostar em obras novas, e sim tem sido muito mais lucrativo para ela colocar capas novas em obras que ela já lançou, o que é uma pena, né? Porque outras obras como o Leviatã Desperta, do James S. A. Corey, também ficaram sem a sequência, provavelmente por uma questão que a gente entende, óbvio, que é a baixa venda, né? Mas, enfim, também se a gente não lê e não compartilha as obras, até não temos nem lastro para poder pedir para a editora publicar a sequência, né? Que eu acho que ela merece uma segunda, apesar de ter esse primeiro volume bastante introdutório, acredito que ela mereça pelo menos a publicação de uma sequência, né? É isso aí, pessoal, até a próxima e tchau para vocês!